Eu começo por onde terminou o deputado Molon. Nós temos vários exemplos de que esta casa caminha para retomar o velho, caminha para retomar uma lógica que indica que ela não tem capacidade de dialogar com o povo brasileiro. E que estas resoluções e essas deliberações desta casa acabam sendo, em grande medida, revistas pelo Senado. Foi assim na 1045. Foi assim na medida provisória que tentava aprofundar uma lógica extremamente nefasta para o povo trabalhador deste país, com uma mini reforma ou uma nova reforma trabalhista. E o Senado derrotou essa proposição. Mas não é só isso. Não é só isso. O discurso do governo é sempre o mesmo. É um discurso que vai se repetindo e que vai dizendo que é preciso ter uma terceirização, uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, ou seja, que é preciso retirar direitos para poder resolver os problemas da nação, para provocar investimentos e, a partir desses investimentos, nós tenhamos um crescimento da economia que possa gerar empregos. Esse discurso tem sido destruído e confrontado pelos fatos. Nós vivemos um governo que tem um negacionismo estrutural, que nega a própria realidade e insiste na mesma discussão, num processo que não está se efetivando em nenhum dos grandes países deste planeta, de tentar reduzir o Estado. Não se faz reforma trabalhista, não se faz com uma lógica fiscalista. Nenhum lugar do mundo a lógica fiscalista ela foi suficiente para que ela foi justificada por reformas do próprio Estado. Reforma ou lógica fiscalista se implementa com reforma tributária, com crescimento do PIB, se efetiva em grande medida, e esta é a lógica que perpassa o conjunto dos grandes países, através do investimento do próprio Estado. E aqui nós vamos ter uma lógica fiscalista que nem se sustenta por si só. Porque quais são realmente os recursos que serão economizados com esta reforma e esta PEC 32? Não se sabe. Nós temos aqui por volta de 2 trilhões ou mais de 2 trilhões, que são os gastos com a dívida na PILOA de 2021, com servidores, pouco mais de 300 milhões. Aliás, é preciso que nós desconstruamos o discurso que, como a lógica que perpassa a atuação deste governo, está centrado em versões que não correspondem aos fatos. É Cazuza, a tua verdade não corresponde aos fatos. Nós temos aqui neste país um gasto com servidores públicos da União que é menor do que o que nós tínhamos há quase 20 anos, ou por volta de 20 anos atrás. Não é verdade que o Estado é inchado. Não é verdade que você tem um Estado que não se justifica. Não é verdade. Nós vamos ter aqui, nos servidores de 3 níveis, 12,1% da população ocupada. Na média da OCDE, 21,3%. Então, temos menos servidores federais do que tínhamos em 1991. Chega de mentira. Chega de mentira para com o povo brasileiro. Esta reforma, ou esta PEC 32, porque eu me recuso a dizer que ela é uma reforma, que não aborda nenhum elemento que foram pontuados em vários estudos, que são fundamentais de serem enfrentados, a discussão da gestão, e dentre outros aspectos, ela não aborda nada disso. Essa PEC 32, ela é a concretude do que nós escutamos de forma absolutamente impactada numa fatídica reunião ministerial. Ali foi dito, é preciso passar a boiada.
Ali foi dito colocar a granada no bolso. Aliás, o ministro da Economia já chamou os servidores e servidoras de parasitas da nação. Parasitas da nação. Ali também foi dito pelo presidente da República que não iria admitir que seus amigos e familiares pudessem ser perseguidos. É o estado do compadrio. E a ousadia de uma lógica mentirosa, a ousadia deste governo é dizer que isso é modernidade. Isso é a volta da República Velha. Nós temos, no que diz respeito aos contratos por tempo determinado, a retirada do excepcional interesse público e contratos que podem perpassar 10 anos, uma década. É a flexibilização do concurso público. A flexibilização é o passado que tenta retornar e desconstruir o esforço que este país fez para ter na sua Constituição um estado de proteção social ou de bem-estar social. Estabelecer o financiamento para as políticas públicas, os direitos da própria população. E aqui nós temos esse alargamento do contrato por tempo determinado. Aqui, nesta proposta, também se estabelece a possibilidade de redução de jornada e redução de salarial. Redução de jornada significa menos oferta de serviços públicos. Façam essa discussão com a fila do INSS que busca assegurar a estas pessoas os benefícios que estão previstos em lei. Façamos essa discussão com as filas que se constroem em busca de educação, de creche pública. Façamos essa discussão, querem reduzir a oferta de serviço público para o povo brasileiro, ao se diminuir a jornada e diminuir também o salário de servidores. Aqui nós estamos lidando com um processo de estabilidade que outros países implementam, porque significa preservar a memória do serviço público e, ao mesmo tempo, a independência, porque servidores e servidoras cumprem uma função fundamental de servir ao público e ao Estado. Aliás, Celso Furtado disse que o Estado tem que servir para enfrentar os problemas nacionais, para enfrentar. E nós estamos aqui vendo o estado do compadrio sendo implementado. E aqui já foi citado por vários parlamentares e várias parlamentares, o que será que seria possível as denúncias da corrupção na vacina se não houvesse a estabilidade? A estabilidade, ela estabelece pactos por toda uma vida. Por isso que os japoneses falam dos princípios divinos, a boa remuneração, a progressão por antiguidade, salarial por antiguidade, que esta PEC busca e elimina, e ao mesmo tempo fala do emprego vitalício, porque estabelece pactos de vida. Portanto, o servidor e a servidora sabe quais são as suas verdadeiras satisfações. Significa a satisfação do servidor, significa o bem-estar da própria população. Quantos educadores, ao verem aqueles que passaram pelas suas salas de aulas e adquiriram sentido, outro sentido nas suas próprias vidas, e não se enchem de satisfação? Ou os servidores do SUS que enfrentaram sem condições, enfrentaram o negacionismo do governo e atenderam a população de forma exemplar e merecem aplausos. Os que aplaudem, ao votarem nessa proposição, estão mostrando a hipocrisia dos seus próprios aplausos. Por isso, essa proposição, ela tem uma série de problemas. Ela estabelece, por exemplo, a permissão de demissão por desnecessidade do cargo. Ela estabelece uma avaliação para poder levar às demissões. Então, portanto, nós estamos aqui lidando com a proposta de emenda constitucional, que é a proposta que estabelece o Estado a serviço da iniciativa privada. O 37A é isso. O 37A é dizer Estado, estar aqui o Estado para ser pisoteado e utilizado pela iniciativa privada.
é a voucherização dos serviços públicos. Por isso nós vamos dizer não a esta PEC. E concluo apenas com as minhas homenagens a servidores e servidoras que no Brasil inteiro e aqui em Brasília estão dizendo que defendem o povo brasileiro e defendem o Estado a serviço do país. A serviço do país e não a serviço de governantes que passam. E este vai passar muito rapidamente, mas a serviço do país, a serviço do seu próprio povo, a serviço de quem ainda vai chegar nesta nação chamada Brasil. Cancela a PEC 32, não a PEC 32, para que nós possamos, enfim, ter um Estado para resolver os problemas do país, de proteção social, de bem-estar social e não de bem-estar empresarial.